Projeto de pavimentos. Aula número 8. Projeto de restauração de pavimentos flexíveis. Neste segundo módulo, nós vamos ver o método PRO 11 e o PRO 159. O método PRO 11, também chamado de método B pelo DENIT, é um método baseado exclusivamente numa expressão do engenheiro Celestino Ruiz, um profissional argentino, cuja expressão define a espessura do reforço pelo critério deflectométrico, dada pela seguinte equação. A espessura do reforço é igual a um fator K que multiplica log vezes a relação entre a deflexão de projeto dividido pela deflexão admissível. E esse fator K, para concreto asfáltico, é igual a 40. A deflexão de projeto é a deflexão existente no pavimento e a deflexão admissível é aquela em função do tráfego previsto. Os procedimentos preliminares do método são similares à norma PRO 10. O método exige a abertura de poços de inspeção a cada 2 km, com a caracterização, classificação e CBR de todas as camadas, a marcação das estações de ensaio a cada 20 metros, determinação das deflexões com viga Bänkelmann e o eixo padrão rodoviário do Corpo de Engenheiros a cada 20 metros, a avaliação objetiva da superfície GG, a divisão do trecho em segmentos homogêneos pelo mesmo critério da PRO 10, as diferenças médias acumuladas, e para cada segmento dá-se um tratamento estatístico, calculando-se a deflexão média e o desvio padrão de cada segmento homogêneo. A deflexão característica é igual à deflexão média mais o desvio padrão, e a deflexão de projeto é igual à deflexão característica vezes um fator de correção sazonal. Aqui é uma pequena diferença da PRO 10, que não leva em conta nenhuma correção da deflexão. Essa norma prevê que, em função das condições de temperatura e clima na época do levantamento das deflexões, aplica-se um fator de correção das deflexões, que pode ser de 1 até 1,4, dado pela tabela número 2 da norma. Se a deflexão tiver sido feita na época chuvosa, não tem fator de correção nenhum. Se já foi feita na época seca, se o subleito for arenoso e permeável, esse fator é de 1,1 a 1,3, e solo argiloso sensível à umidade de 1,2 a 1,4, cabendo ao usuário optar por um desses valores. O método considera a deflexão admissível como a dada pela equação do Instituto de Asfalto, que apresenta esta equação para o caso de um pavimento convencional de revestimento em concreto asfáltico e base granular, onde o log da deflexão admissível é igual a 3,01 menos 0,176 log do N do Corpo de Engenheiros. Atenção, que a PRO 10 trabalha com N da ASTO, a PRO 11 já trabalha com N do Corpo de Engenheiros. Entrando-se nessa expressão com o N igual ao NS, que é desde a abertura até a data das medidas das deflexões, é o N real que já passou até a data das deflexões, entrando com o valor de N, obtém-se a deflexão admissível. Então, essa é a deflexão admissível para o tráfego que já passou até os dias atuais. As diretrizes de projeto são definidas através dessa tabela. São 5 hipóteses em função dos dados deflectométricos obtidos. Então, primeiro caso, em que a deflexão de projeto é menor que a admissível e o raio de curvatura é maior do que 100 metros.
Segundo caso, onde a deflexão admissível é maior, a deflexão de projeto é maior do que a deflexão admissível e o raio também é maior que 100 metros. Terceiro caso, a deflexão é menor e o raio é menor. O quarto caso, a deflexão é maior e o raio é menor. E o quinto caso é quando o IgG for maior que 180, o pavimento tem que ser reconstruído. Daí saem as medidas corretivas, que podem ser desde pequenas correções na superfície, pequenas obras, serviços de conservação, a reforço ou reconstrução. Como, por exemplo, na hipótese número 1, onde se tem a deflexão de projeto menor do que a deflexão admissível. Deflexão admissível calculada para o N real, que já passou no pavimento até os dias atuais. E, caso o raio seja maior que 100 metros, a condição muito boa do pavimento, deflexão menor que admissível e o raio de curvatura grande, maior que 100 metros. Isso significa que o pavimento ainda está na fase elástica e não atingiu a fase de fadiga. Em consequência, ele ainda tem uma sobrevida sem necessidade de obra nenhuma. Basta calcular a deflexão admissível para o N admissível para a deflexão de projeto. Então, considerando que a deflexão de projeto seja a deflexão admissível, nós tiramos o N total máximo permitido pela equação do Instituto de Asfalto. Com isso, nós temos o N que efetivamente já passou hoje e o N máximo suportado para a deflexão de projeto atual. Entrando-se na curva do N em função do tempo, tira-se a vida restante do pavimento. Ou seja, a diferença entre o tráfego máximo e o tráfego suportado hoje nos dá um intervalo de tempo que o pavimento ainda suporta. Caso haja necessidade de reforço, o reforço será calculado ou pelo critério deflectométrico, conforme diz a tabela, ou pelo critério de resistência. Pelo critério deflectométrico é a aplicação da equação do Celestino Ruiz, onde se entra com a deflexão admissível após a execução do reforço e a deflexão de projeto. A norma diz que se esse valor der acima de 5 centímetros de espessura, o pavimento pode ser executado em camadas múltiplas, executando-se uma primeira camada em material de menor custo, menos nobre. Então, por exemplo, caso a espessura tenha dado acima de 5 centímetros, pode-se fazer uma primeira camada, por exemplo, com metade da espessura, ou em pré-misturado a quente, ou em pré-misturado a frio, ou em brita graduada, logicamente transformando a espessura de concreto asfáltico em espessura equivalente de um desses materiais menos nobres, levando em conta o coeficiente estrutural. Sabemos que o coeficiente estrutural do concreto asfáltico é 2, então, por exemplo, se desejar substituir uma parte do reforço por pré-misturado a quente, cuja o coeficiente estrutural é 1,7, então essa espessura equivalente de concreto asfáltico basta multiplicar pela relação entre os coeficientes estruturais. Este é o critério deflectométrico. O critério de resistência nada mais é do que o dimensionamento de um novo pavimento pelo método de projeto de pavimentos, ou pelo método CBR, ou pelo método Medina, ou que método se deseja aplicar. Então, quando se fala em critério deflectométrico, é a equação do Medina. Quando se fala em critério de resistência, é um pavimento novo pelo método de dimensionamento usual de pavimento flexível. Vamos ao método PRO 159. O método PRO 159 é um método integralmente desenvolvido pelo DENIT nos anos 80. O DENIT selecionou e identificou um número muito grande de trechos experimentais de rodovias brasileiras e monitorou a evolução do desempenho dessas rodovias ao longo do tempo em função do tráfego. Em consequência, foram desenvolvidas
curvas de desempenho ou equações de desempenho de vários tipos de defeitos, em função do tráfego e em função do tempo. Então, por exemplo, foi desenvolvida uma equação de previsão de desempenho para a evolução do trincamento de um pavimento com revestimento em concreto asfáltico. Outra equação para a evolução da irregularidade longitudinal, o IRI ou QI, em função do tempo, em função do N. Uma evolução do desgaste do pavimento com revestimento e tratamento superficial. Outra equação para a estimativa da irregularidade longitudinal após a restauração com CBUQ. Evolução da irregularidade longitudinal após a restauração. Então aqui é uma estimativa da irregularidade, aqui é a evolução da irregularidade. A evolução do trincamento após a restauração com concreto asfalto. Então, uma série de equações de desempenho, equações empíricas, função da observação durante vários anos. E o que a PRO 159 faz é buscar um menor custo final da manutenção mais a construção. Então, ele procura otimizar em função de pesquisa de várias soluções de restauração, qual aquela mais vantajosa. Essas equações alimentaram um programa chamado PAEP, Pesquisa de Avaliação Estrutural de Pavimentos, já que o tratamento formal na mão analítico dessas equações seria trabalhoso. Então, através de um programinha muito simples, isso pode ser feito numa planilha Excel, por exemplo, alimenta-se as equações e simula-se várias alternativas de restauração, ou aplicando uma camada nova de CBUQ, ou um tratamento superficial simples, ou um tratamento superficial duplo, ou lama asfáltica, que são as 4 soluções que o método aceita. São soluções que o método tem equações de desempenho, essas 4 soluções. Então, os dados de entrada do programa são a idade, o tipo e a espessura do revestimento existente, o tráfego no primeiro ano mais a taxa de crescimento, o IgG, o QI, a deflexão hoje, deflexão característica hoje, o grau de trincamento, a porcentagem de desgaste e um parâmetro do pavimento, que é o número estrutural corrigido. Este é um conceito que veio da pista experimental da ASTO, número estrutural, nada mais é do que o somatório dos produtos da espessura de cada camada vezes um coeficiente estrutural de cada camada. Esse coeficiente estrutural, ele é definido através ou do modo de elasticidade da camada ou do CBR. Esses valores de coeficiente estrutural podem ser obtidos ou no próprio método da ASTO ou no livro do professor Salomão Pinto, Pavimentação Asfáltica, entre as páginas 240 e 242, ele apresenta valores médios desse coeficiente estrutural. E esse coeficiente estrutural corrigido é igual ao coeficiente, ao número estrutural, mais esses fatores de correção. 3,52 log do CBR do subleito, menos 0,85 log do CBR elevado ao quadrado, menos 1,43. Lembrando que essa equação veio lá da ASTO, do método da ASTO de 93. Com esses dados de entrada, deve-se considerar ainda as restrições para emprego do programa. Então, o usuário define qual a espessura mínima, qual a espessura máxima e a espessura total de concreto asfáltico, o número de intervenções desejadas e a vida mínima por intervenção. Então o usuário define, eu quero fazer nos próximos 10 anos apenas 2 intervenções. Então cada uma delas com a vida mínima de, por exemplo, 4 anos, cada intervenção. O usuário deve definir também qual a irregularidade longitudinal máxima admitida por ele. Então, qual o QI máximo, ou o IRI, já que os dois são correlacionados. Qual o trincamento máximo admitido pelo usuário e qual o desgaste máximo admitido pelo usuário.
Da mesma maneira, o usuário deve definir a quantidade de recursos disponíveis para a primeira intervenção e qual o montante de recursos estarão disponíveis para todas as intervenções até o fim da vida útil. O usuário define o que ele tem hoje e quanto que ele vai poder contar até o prazo de vida útil máximo estimada. O usuário também informa ao programa qual é o custo unitário da lama asfáltica por metro quadrado, o custo do tratamento superficial simples por metro quadrado, o tratamento superficial duplo por metro quadrado e o custo da tonelada do concreto asfáltico. Evidentemente, o programa tem que ser alimentado com esses parâmetros. E, uma vez entrado com esses parâmetros, o programa fornece uma relação de 5 alternativas mais vantajosas economicamente. Ele apresenta 5 soluções. Ele apresenta para cada alternativa a evolução ano a ano dos defeitos, dos parâmetros de comportamento, trincamento, deformação permanente, irregularidade, etc. E o programa informa em que época as intervenções devem ser feitas. Já que ele tem as equações de evolução dos defeitos, ele prevê a evolução desses defeitos. Esse é o método DNR Pro 159. Com isso, nós concluímos o segundo módulo.